Na aula passada nós vimos basicamente algumas propriedades, né, da reta tangente a uma circunferência e vimos também a questão de quando as duas circunferências eram tangentes, né? Aí nós resolvemos algumas atividades também, alguns exercícios e como eu falei, essa aula nós vamos separar também agora só para resolver algumas questões envolvendo as noções que a gente viu na aula passada, certo? Então vamos aqui. Então, no exercício 1 tem o seguinte, ó. Na figura, os pneus de centros T e D do trator têm raios 1,1 metro, né, e 0,4 metros, respectivamente. Sabendo que a distância entre os pontos A e B em que esses pneus tocam solo plano é 2,4. Calcule a distância entre T e D. Bom, aqui é um velho probleminha que aparece sempre, né? Quando você tem duas circunferências, né, tangentes a uma reta. A situação basicamente é essa. Quando você tem dois pneus, né, de trator, por exemplo, em um plano horizontal, aí plano, você tem sempre duas circunferências tangentes a uma reta, né? Observe aí uma circunferência maior, que tem um raio 1,1 metro, tangencia aqui, deixa eu mudar essa cor que está, acho que é uma cor mais verde. Aqui você tem o pneu tangenciando o solo num ponto, o outro pneu aqui nesse ponto, né? E tem o ponto T, que é o centro do pneu grande, e tem o ponto D, que é o centro do pneu pequeno, né? As medidas estão indicadas aí na figura, né? E a ideia aqui, pessoal, é novamente, como nós fizemos na aula passada, traçar uma reta, um segmento de reta, né, paralelo à base aqui, ó. Para quê? Com que intenção, né? Para a gente criar aqui um triângulo retângulo. Então a ideia vai ser nós traçarmos aqui, né, um segmento de reta para criar um triângulo retângulo. E aí esse triângulo retângulo, nós já sabemos algumas dimensões dele, né? Por exemplo, como o segmento AB mede 2,4, essa base desse triângulo que eu criei também vai ser 2,4. Beleza? Outra coisa que dá para a gente descobrir é a medida da altura desse triângulo que eu criei, né? Porque essa altura aí vai ser justamente a diferença, né, do raio maior do pneu grande menos o raio menor, né? Eu já visto que esse pedacinho aqui é 0,4, certo? Então o grandão aqui, esse pedacinho na verdade, vai ser o que falta para completar 1,1, né? Que vai ser o que? Vai ser 0,8. Então essa parte aqui, ó, 0,8. Eu vou até desenhar aqui fora para não ter confusão, né? Então eu estou falando aí, ó, do triângulo, né, retângulo que tem os dois vértices T e D. Aqui é o ponto T, né, aqui é o ponto D. E aí, sei lá, vamos chamar esse outro ponto de ponto P. Aqui é o ponto P, certo? Então nós sabemos que aqui é 2,4. A altura dele nós encontramos que é 0,8, né? E ele quer a distância de T para D. Ou seja, ele quer a hipotenusa desse triângulo. Oi. Aqui 1,1 menos 0,4 não é 0,7 não? É verdade, 0,7. Eu que estou... Muito bem, parabéns. Você sabe fazer conta melhor que eu. Olha aí. 0,7, beleza, pessoal? Eu que vacilei aqui. A idade chegando. Pronto. 0,7, né? Ok. Então, nós temos a velha situação aí do triângulo... Como é que se diz? Do triângulo pitagórico, né? Nós temos um triângulo aqui que dá para usar o Teorema de Pitágoras. Beleza?
Vamos lá, então agora é só aplicar o Teorema de Pitágoras, não tem muito segredo. Vamos fazer o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual a 0,7 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 0,7 ao quadrado, dá 0,49. Né? Mais 2,4 ao quadrado dá o quê? Deixa eu fazer aqui, 24 vezes 24. 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 1 dá... Dá 5,76. 576, né? Aqui no caso. Só passa a vírgula agora. Muito bom. Então x ao quadrado é igual a 0,49 mais 5,76. Dá quanto? 6,25. Bom, aí agora o resto aqui é tranquilo. A raiz de 6,25, né? Dá justamente 2,5. Beleza? Ok, então é isso. A distância de T para D é 2,5. E esse é um clássico problema, né, da tangência de circunferência com a reta. Né? Toda vida que eu apoio duas circunferências numa reta, você pode usar essa ideia aí do Teorema de Pitágoras para resolver aí qualquer uma dessas distâncias que ele queira. Né? Ou a distância de T para D, ou no caso a distância de A para B, se não fosse dada. Né? Pitágoras resolve muita coisa. Olha aí, exercício 2, exercício do Enem, né? Eu não lembro o ano, mas não faz muito tempo que essa questão caiu no Enem. Então vamos ver aqui como é que o Enem cobrou essa questão da tangência, né? No caso aqui, a questão vai cobrar a tangência entre circunferências, certo? Vamos lá. O losango representado na figura 1, que é essa aqui, ele foi formado pela união do centro das quatro circunferências tangentes, né, de raios de mesma medida. Né? Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, né, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2, que está aqui, a figura 2. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado com o perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de 300%, 200%, 150%, 100% ou 50%. Né? Bom, para você saber de quanto foi esse aumento, você precisa saber primeiro, né, de quanto aumentou, numericamente ou em forma de uma expressão. Né? Então vamos avaliar aqui caso a caso. Vamos olhar aqui para a figura 1. O que eu sei sobre a figura 1? A figura 1 diz que nós temos aqui quatro circunferências com o mesmo raio. Certo? Então eu posso chegar aqui e dizer que esse pedaço aqui tem raio R. Né? E aí se eu fizer isso, então eu vou dizendo também que esse outro aqui pedaço tem raio R, esse outro pedaço também tem raio R, esse pedaço aqui também é raio R, e assim vai. Por quê? Porque todos os raios aqui têm a mesma medida, né? Segundo o enunciado da questão. Então o perímetro aqui nessa situação, né, vou chamar aqui de 2P, geralmente o perímetro se chama assim, né, 2P, porque o Pzinho é o semiperímetro. Então o perímetro aqui, que é a soma de todos os lados, basta você ver quantos raios tem aqui, né? Cada lado tem 2 raios, então vai dar 8 raios, né? Esse vai ser o perímetro na primeira situação, beleza? O que aconteceu aqui na figura 2? Você tinha, né, as circunferências como na figura anterior, só que foi o que fizeram aqui. Ó, olha essa palavra aqui, ó. Dobrando-se o raio de duas das circunferências. Então, foi o que aconteceu aqui. Esse negocinho aqui tinha raio R, aqui também tinha raio R, da forma como tinha anteriormente, o mesmo tamanho. Só que fizeram o seguinte, essas circunferências maiores aqui vão ter raio dobrado. Se antes era R, agora vai ser 2R. Certo? Beleza. E aí agora o perímetro aqui, né, vai ser quanto?
cada lado vai ter o tamanho de 3 raios, né? Então vai ser 4 vezes 3, vai ser 12 raios o perímetro da figura toda, né? Ok, então o que foi que aconteceu, resumindo a história? Antes o perímetro do losango era 8 raios, depois ficou 12 raios, né? Ou seja, aumentou quanto? Aumentou 4 raios de um para o outro. E o 4 raios equivale a 50% do que era antes, né? Ou seja, a resposta correta é, né, 4 raios equivale a 50%, né, de 8 raios. Beleza? Foi justamente o que aumentou. Portanto, a alternativa correta aí é a letra E. Certo? Tranquilo aí demais, bem fácil. Sem nenhum problema. Claro que se você assim não tivesse sacado aqui, você poderia atribuir um valor para o raio também. Certo? Você poderia ter dito que o raio aqui era 1. Né? Botado aqui 1 no lugar do R. Daria certo também, você ia achar a mesma coisa. Qualquer valor que você escolhesse para o raio ia dar certo. Né? E aí, como eu não quis escolher nenhum valor, eu botei o R mesmo que resolve também o problema. Ok, vamos lá. Na figura, as circunferências de centro C e C' têm raios 5 e 3 centímetros, respectivamente, né? E o segmento DE mede 6 centímetros e é tangente a ambas, né, nos pontos D e E. Calcule a distância entre os centros C e C'. Vamos logo aqui representar o que ele quer, né? Ele quer saber qual é essa distância aqui, ó. De C para C'. Tá aqui. Beleza. Ok, né? Ele trouxe aí uma sugestão que é interessante que a gente dê uma olhada. Sugestão muito importante, né? Ele está pedindo para você fazer o seguinte, ó. Construa o triângulo PCC', né? Então, o C e o C' vai fazer parte do triângulo. E o vértice P, quem é que vai ser o vértice P? Ele é o ponto de encontro da reta CD com a reta que passa por C' e é paralela a DE. Olha aí, vamos com calma. Ele fala de várias coisas aqui, ó. Primeira coisa, existe uma reta CD, né? Que reta é essa? É uma reta que passa por C e por D, ó. Certo? Aqui é a reta CD. E existe também a reta que passa por C' e é paralela a DE. DE é esse segmentozinho aqui, ó. Existe uma reta que é paralela a esse segmento e que passa por C'. Ele pediu para você construir essas duas retas aqui, ó, basicamente. Essas duas retas que estou marcando aqui de preto, né? E o P é o ponto de interseção dessas duas retas. Então ele pediu para você dar uma olhada nesse triângulo PCC', né? Observe esse triângulo aí que ele é muito importante, ó. Eu vou até riscar ele aqui todinho. Ele pediu para você criar isso aí. Ok. E o que eu quero é a distância entre os centros. Eu vou marcar essa distância como sendo o meu x, né? O x da questão vai ser essa distância aí. Beleza. Do triângulo, o que é que eu sei, né? Ele fala bem aqui no texto que o segmento DE mede 6 centímetros. Esse segmento aqui do D até chegar no E mede 6 centímetros. Isso quer dizer que a distância de P para C', né, também vai ser a mesma. Ok? Também vai ser a mesma. Isso aqui vai ser 6 centímetros. Ó. Pode observar que é a mesma coisa, né? Porque eu posso traçar aqui um raio que vai ser perpendicular e posso traçar esse aqui que foi traçado perpendicular também. Então, esse segmento PC' é o mesmo que DE. Outra coisa, o que eu posso falar aqui?
O segmento CP, alguém se arrisca a dizer quanto é que é? É os dois raios, né? O raio das duas circunferências. Muito bom. É os dois raios. Por quê, né? Para quem não está vendo aí, ó. Observe. Esse pedaçozinho aqui é o raio da circunferência maior, que é 5. Né? O raio da circunferência menor é 3. E tem a mesma medida que isso aqui, ó. Que dp. Só observar aí. Então aqui é 3 também. Então, esse lado aqui do triângulo, CP, é 8. Então, no triângulo aí, se você observar, o triângulo CPC', né? O grandão aí, ele tem o cateto 8 e tem um cateto 6. Então, agora aí fica tranquilo achar o x, né? O x ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, ó, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso até é um termo pitagórico de certa forma notável, né? Só basta você pegar o termo 3, 4 e 5 e multiplicar por 2. Mas vamos fazer aqui a continha bem rapidinho. Isso aqui fica 64 mais 36, né? Que dá 100. Então, x só pode ser 10. Muito tranquilo. Vamos lá. Na figura ao lado, as circunferências são tangentes, né? 2 a 2. E os centros são os vértices do triângulo ABC. Sendo AB igual a 7 centímetros, AC igual a 5 centímetros e BC igual a 6 centímetros, determine os raios das circunferências, né? Agora aí já é uma questão um pouco mais diferente, não está tão óbvio assim, né? Vamos aqui. O que ele quer saber? A nossa incógnita aqui, né? As nossas incógnitas são os raios das circunferências. Então vamos aqui, eu vou chamar o raio da circunferência que tem o centro em A, vou chamar o raio de A, a medida vai ser A. Então se esse pedacinho aqui é A, né? Ó. Aqui vai ser A, que é o raio da circunferência que tem centro em A. Aqui também vai ser A, porque aqui é o mesmo tamanho, certo? Vamos fazer isso para as três circunferências. Para a circunferência que tem centro em C, esse pedacinho aqui eu vou dizer que mede C. E esse aqui eu vou dizer também que mede C, porque tem que ter a mesma medida, porque é o raio da mesma circunferência. Finalmente, a última circunferência aí, eu vou botar de azul aqui. Esse pedaço é o raio da circunferência maior, que tem centro em B. Eu vou dizer que tem medida B. Então, aqui também vai ter medida B. Ok. Se AB mede 7, o que eu posso falar aqui com as medidas de A e B? Que A mais B é igual a 7. Concorda? Bem tranquilo, né? O que mais? Ele diz aqui que AC mede 5. AC mede 5. Agora, olha aqui para AC. AC tem as medidas A mais C. Então, A mais C tem que ser 5. E por último, ele diz que BC mede 6. Então, se você somar aqui B com C, tem que dar 6. Né? E aí aqui eu tenho 3 equações com 3 incógnitas. Certo? E toda vez que eu tenho essas coisas aí, 3 equações com 3 incógnitas, dá pra gente resolver, né? E aí tem várias maneiras de fazer. Mas vamos aqui olhar para essas 3 equações. O que é que eu posso fazer, né? Vamos pensar aqui. A ideia, quando você tiver 3 equações, é você olhar só para 2 primeiro, certo? E tente eliminar uma das variáveis. Então, algo está me chamando eu olhar essas duas aqui, ó.
Tanto faz, na verdade. Você pode escolher qualquer duas aí que dá certo. Eu estou gostando dessas duas aqui, ó. As duas de baixo aqui. Mas você pode pegar qualquer duas equações aí, beleza? Eu vou tentar eliminar uma das incógnitas aqui, certo? E qual é a incógnita que vai sumir daqui? Vai ser o C, certo? Para mim acabar com esse C aqui, eu posso manipular as duas equações fazendo a subtração das duas, membro a membro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o B menos o A, vou pegar o C menos o C aqui e vou pegar o 6 menos 5. Quando você tiver duas equações, você pode manipular dessa forma. Você pode somar membro a membro, você pode subtrair também, né? Então eu vou pegar o primeiro membro daqui e subtrair do primeiro membro daqui. Então eu vou fazer B menos A e vou fazer aqui C menos C. Quando eu faço C menos C, eu cancelo o C, certo? E fazer aqui 6 menos 5. 6 menos 5 é 1, né? Então a gente encontra uma identidade aqui, ó. Então eu peguei essas duas aqui, subtraí membro a membro e achei que B menos A é 1. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que eu encontrei e vou juntar com essa, né? Eu vou olhar agora só essas duas. Vamos lá. Então eu sei que A mais B dá 7 e sei que B menos A dá 1. Ok? E aí, como eu falei, eu posso novamente manipular as duas equações, né? Eu posso, por exemplo, somar as duas. Por que eu quero somar agora? Porque se você somar, por exemplo, o A com esse menos A aqui, vai dar 0. Aí você vai cancelar a variável A. Aí vai ficar aqui só com B mais B, que é 2B, e 7 mais 1, que é 8. Portanto, o B vai ser 4. Pronto, quando você acha uma variável aqui, aí as coisas mudam de figura, né? Quando você acha uma, pronto, o resto vai-se embora. Por exemplo, se o B eu sei que é 4, né? O A vai ser quanto? Essa parte aqui tem que dar 7, o AB é 7, ó. Então o A tem que ser 3. Certo? É isso mesmo, é um sistema de equações. Sistema linear de equações. Se o B aqui é 4, o BC é 6. Então aqui é 2. Ó. Então morreu. O A é 3, o B é 4 e o C é 2. Fechou. Né? Só precisa achar uma variável aí. Que o resto sai fácil. Mas não é fácil. Quando você tem 3 equações e 3 variáveis, a ideia é essa mesmo que eu fiz. Qual é a regrinha? Você pega duas, manipula para achar a outra. Né? Manipula as duas para achar a outra. Aí você pega essa nova que você encontrou e junta com a que você não usou. Aí pronto, aí fica um 2 por 2 e beleza. Não tem problema não, bem facinho. É só treino, né? Vamos lá. Vamos aqui para a última, né? Questão da FUVEST de São Paulo, né? Questão aí de vestibular. Um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né? Vamos aqui. Diz assim, ó, um lenhador empilhou 3 troncos de madeiras, né, de madeira, na verdade, num caminhão de largura 2,5 metros, conforme a figura abaixo. Na figura, vêem-se as bases dos troncos, né, cujos raios medem 0,5 metros cada. A altura H em metros é... Vamos lá. A figura está bem clara aí, não tem muita dúvida do que ele quer não, né? A figura já diz muita coisa.
né, a situação é fácil de entender pelo menos o que quer, né? Olha aí. Você tem aqui a largura do caminhão, que é 2,5, está indicado aqui. Você tem 3 círculos, né, tangentes. Os círculos são tangentes entre si, com exceção desses dois aqui. Os círculos tangenciam aqui as bordas aqui do caminhão, né, e o teto aqui em cima também. Ele diz que os raios é meio metro, né, e ele quer essa altura, né, a altura desse retângulo aí, no caso da figura. Primeira coisa, vamos aqui. O raio das circunferências aí é meio metro. Então, daqui para cá, ó, é 0,5. Mesma coisa acontece aqui, que é 0,5. Mesma coisa acontece aqui, que é 0,5. Beleza, tranquilo demais, né? Aí, a dica para quando você tiver circunferências tangentes, pessoal, não é a saída global, né, dos problemas, mas a dica é você tentar traçar um triângulo, né, passando pelos centros das circunferências. Nesse caso aqui é a solução, ó, porque se você traçar aqui o triângulo que tem os vértices nesses centros, o que é que vai acontecer? Que minha mão está meio torta aqui, mas vai dar certo. Pronto, tem aqui o triângulo, beleza? Vocês concordam comigo que se eu souber a altura desse triângulo, o problema está resolvido? Se essa altura for x, por exemplo, a resposta vai ser quanto? Vai ser x mais 1, vocês concordam? Beleza? Porque você já tem aqui, ó, esse pedaço aqui que é 0,5. Você vai ter, se eu souber o pedaço x, aí mais o 0,5 daqui, ó, que é a mesma coisa daqui. Então o que está faltando aqui é só saber a altura desse triângulo. Certo? O que tá pegando aqui só é a altura desse triângulo. Porque se eu souber a altura desse triângulo, a questão para mim acaba. Certo? Então, como eu falei, o nosso problema só é descobrir aí o valor de x, né? Porque a altura vai ser o x mais 2 pedaços de 0,5 vai ser 1. Então, a resposta vai ser, vou até melhorar ainda, é 1 mais o x, né? Porque 1 eu já sei de certeza, só falta saber o x. Para achar esse x, certo? Para achar esse x aqui, o que eu vou fazer? Esse x, ele é um cateto desse triângulo aqui, sei lá, vamos pegar o da direita, né? Vamos considerar só esse triângulo aqui, ó. Certo? Então, a altura sendo x, é um cateto. Essa base aqui, né? Essa base aqui do triângulo, toda a altura de um triângulo isósceles, isso aqui vai ser um triângulo isósceles, né? De lado medindo 1. Por que o lado desse triângulo vai medir 1? Porque são 2 pedaços de 0,5, ó. Certo? Então esse triângulo vai ter lado 1 aqui, outro lado 1 aqui, né? Então ele é isósceles. A altura de um triângulo isósceles cai aqui na metade da base. Essa base aqui, ela vai medir quanto? Esse pedaço aqui é 0,5, esse pedaço aqui é 0,5, né? Porque é o mesmo tamanho que os raios, ó. Certo? Então esse pedaço aqui, essa base, a base do triângulo, vai medir 2,5 menos 2 pedaços de 0,5, né? Então vai medir 1,5. Ok? Então, essa base desse triângulo da direita, que eu pintei de verde, vai ser quanto? 1,5 eu vou expressar como sendo fração, né? 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Né? Então, vai ser o seguinte, essa parte aqui vai ser 3 sobre 2 pela metade, que é 3 quartos.
né? Essa base aqui vai ser 3/4, ó. Porque se você pegar 3/2 e dividir por 2, né? Você repete aqui a fração e multiplica pelo inverso da outra, que dá 3/4. Beleza. Então, nesse triângulo que eu pintei de verde, eu tenho a base 3/4, um lado é 1 e a altura eu não sei, né? E ele é retângulo. Então, eu posso usar aqui o teorema de Pitágoras. Então, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado tem que dar 1 ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado mais 3 sobre 4 ao quadrado dá o quê? Dá 9 sobre 16. Igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 1 menos 9 sobre 16. Beleza? Então, x ao quadrado é igual. Aí você tem que tirar o MMC aqui, que é 16. Aí 16 dividido para 1 dá 16. Vezes 1 fica 16 menos 9. Trazer para cá. Então, x ao quadrado é igual. 16 menos 9 vai dar 7. E aqui 16 bota embaixo, né? Portanto, o x vai ser quem? A raiz de 7 sobre a raiz de 16, que é 4. Então, nosso x vai ser raiz de 7 sobre 4. E aí a altura acaba fácil aí. Então, isso quer dizer que a altura vai ser 1 mais raiz de 7 sobre 4, né?